Graças a Deus, vamos dar continuidade ao estudo bíblico, aprendendo de Deus, do Espírito Santo, o que Ele tem para nós. Estamos estudando sobre poder, estamos na dispensação da lei, aonde as coisas são feitas, diz a palavra de Deus, em figuras, Isso é a Bíblia quem diz, E o crente, o evangélico, irmãos, ele tem por única fonte e base de sua fé a Bíblia. Não existe outro meio. É a Bíblia Sagrada e a nossa fonte. O que ela diz está dito. Amém? E nós cremos na palavra de Deus, cremos no Espírito Santo de Deus, cremos que Ele nos revela, amém, coisas novas a cada dia, amém? Coisas novas a cada dia. Quem crê nisso? Que Deus revela coisas novas. O crente que não crê, ele vive sempre aquela vida, irmãos, uma vida monótona diante de Deus, uma vida enjoativa. Ele é aquele crente desanimado, perturbado, nem sabe a razão da fé. E por quê? Ele perde a esperança, seu amor esfria, a sua fé acaba sendo apostatada, porque ele não tem um verdadeiro alvo. Ele perde, na verdade, o poder. É isso que nós estamos estudando. Jesus disse aos seus discípulos que Ele lhes daria o quê? Poder. Eu vos dou poder para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Então, quando o crente não tem poder, ele não faz nada disso. Esses dias eu vi um pregador na televisão dizer que a pessoa estando olhando bênçãos na vida dos outros é bom, mas bom é quando começa a acontecer com ele, porque aí ele vai se animando, ele vai se renovando, ele vai... Então é assim mesmo, irmãos. E se nós paramos no tempo, se eu ler o Salmo 23 e o verso 1, quem conhece o Salmo 23 e o verso 1? Todos conhecem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Amanhã eu venho e leio, eu estou supondo isso. Daqui uns dias eu li a Bíblia inteira, sem sentido nenhum. Porque ela mesma diz que a letra não. Isso aqui é letra. Isso é letra. Mas existe um que dá vida a essa letra. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Amém? Ele diz: a letra mata, porém o Espírito dá vida. E aquilo que é vivo, irmãos, ele não permanece sempre do mesmo jeito. O irmão já viu uma coisa viva ficar sempre igual? Eu nunca vi. Nenhuma planta, nada, nenhum animal, nenhuma ave. Ele vai se renovando, suas penas, seus pelos, o ser humano, suas vestes, seu corpo vai mudando. Ninguém que é vivo para. E isso é o bom da vida, E a palavra de Deus, ela é viva. Alguém um tempo atrás, que diz muito conhecedor da palavra de Deus, nós não somos, veio citar um verso da palavra de Deus, ela é inteira, que a palavra ela é sempre aquilo e não há outra revelação. Irmãos, se nós pegarmos um texto e não o contexto, vira o quê? Nós já estudamos isso. Você pegar um texto e não pegar o contexto, ele vira um pretexto. Um pretexto de fé, um pretexto de seguimento, um pretexto de doutrina. Mas a Bíblia, ela é como uma fonte, Jesus disse isso para nós, que aquele que tomasse da sua água, rios de água viva iam correr do seu interior. Esses rios de água viva é o que, irmãos?
São as revelações que Deus nos dá da sua palavra. Esses são os rios. E esse rio fluindo do nosso interior, ele não só sacia a nossa sede, como a das demais pessoas. Amém? Ele sacia a fome das pessoas, a sede das pessoas, né? E nós temos que ser assim. A palavra de Deus é assim. Buscando conhecer a Deus, irmãos, nós vamos ter poder para vencer o mundo. A batalha não é fácil. A luta não é fácil. Nós temos lutas, tribulações, perseguições de todos os lados. Em todos os lugares onde nós vamos, o inimigo está usando pessoas, e não só o inimigo, porque tem pessoas usando o inimigo, né? Como diz os pregadores, tem pessoas usando o diabo, né? Tem pessoa que o diabo tem medo de ser usada por ele. Não é isso que os pregadores dizem, e é verdade, né? Tem pessoa que, né, acaba sendo igual ao diabo, e porque não vigia, porque não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não busca força para vencer. Ele fica ali naquele seu conhecimento. Tudo nessa vida depende-se de uma evolução de conhecimento. Em tudo na vida. Em tudo. O homem começou o primeiro meio de transporte, que era o animal, o cavalo. Se o homem acomodasse só com o cavalo, não inventasse o carro. Nesse mundo de hoje, os irmãos já imaginam quanta gente a mais não morreria? Ah, mas morre muito mais de acidente, eu sei que morre. Mas só que também o meio de transporte ajudou a socorrer as pessoas. O avião, o helicóptero, não é usado para o mal, mas é usado para o bem. Então são coisas necessárias. O crente, ele tem que ter uma mente transformada, uma mente evoluída em Cristo, para ele vencer esse mundo. Aí nesses dias eu estava dizendo ali para minha esposa, né, que antigamente, irmão, você chegava numa pessoa, quando Jesus morreu na cruz, ele não te questionava, não. Ele acreditava, era uma humildade, era uma simplicidade. Você falava do céu, né? Com um simples argumento você convencia a pessoa. Hoje não. As coisas estão mudando. As pessoas, você não vai chegando para ela, o céu é assim e tal, e ele vai, não. A coisa mudou. Então o crente, ele tem que estar dentro da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ao seu tempo, ela vai se desdobrando. Existem visões do Apocalipse que nós não entendemos hoje, e amanhã os servos de Deus irão entender, se Jesus não voltar, porque não são reveladas a nós, ao nosso tempo, mas ao passar do tempo, Deus vai revelando, e o crente tem que estar, né, atualizado nessa fé. Os irmãos estão entendendo? É por isso que é necessário conhecer, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus para ter poder. Satanás, antigamente, nós dizemos aqui esse dia, ele vinha na igreja, ele vinha antigamente, nosso tempo de menino, Satanás entrava dentro da igreja, nós usava uma pessoa, derrubava as cadeiras, derrubava os corpos, derrubava tudo, queria matar o pastor enforcado. Quantas vezes eu não vi isso? Os irmãos, eu creio que viram. Hoje não. Satanás entra de gravata dentro da igreja e senta no público. É assim, irmãos. A coisa mudou. Os demônios também estão se atualizando conforme as pessoas estão. Eles são sábios, eles já eram sábios mais que as pessoas. Mas se ele vir derrubando o banco, todo mundo sabe que é um demônio, sabe? Se entrar alguém aqui derrubando o banco, está envergonhado. Mas se ele vir quietinho e ficar aqui no público, ninguém vai saber que ele é um demônio. E é assim que acontece, irmãos. Agora, o crente, ele tem que estar percebido para essas coisas.
Qual é o sétimo dom do Espírito? Existem 9 dons. O sétimo dom, discernimento de espíritos. O crente ele tem que discernir o Espírito. O crente tem que ser sábio e tomar uma atitude, irmãos. Às vezes nós não podemos tomar uma atitude de acordo com a nossa vista, de acordo com o que pensamos, com o que achamos que é. Levados a tomar certa atitude, nós não podemos, irmãos. Nós temos que vigiar e tomar as nossas atitudes dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, porque Deus nos dá graça e sabedoria para essas coisas. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, existem muitas coisas que eu tenho a falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando esse Espírito, o Espírito Santo vier, Ele nos fará. Vocês não estão entendendo? Existem coisas que se Jesus dissesse para os apóstolos, eles não iriam entender. Eles não iriam entender. Mas depois o Espírito Santo veio e revelou essas coisas. E a nós também. Não é diferente. Só que o crente, irmãos, ele precisa estar na posição, ele precisa saber com quem ele está lidando, porque senão nós vamos parar, nós vamos perder a força. Você, irmão, irmã, que está não entendendo a circunstância, a situação, né? Entenda, porque senão nós vamos parar. Satanás, ele atua nas coisas que nós menos esperamos para destruir a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Nas coisas que nós menos esperamos, nas pessoas que nós menos achamos. Não é isso? Nas pessoas que nós menos. Isso aqui já aconteceu no tempo do profeta Amós. Se não me engano, Deus usou o profeta e disse assim, para não confiasse nem aquela mesmo que deita contigo na tua cama, né? Foi dito, né? É escrito lá em Amós, se não me engano, ou Miqueias, eu li esses dias. Então, irmãos, é um tempo de nós analisarmos tudo que acontece à luz do quê? Da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Espera lá, vamos ver o que quer dizer isso, vamos analisar o que quer dizer isso, e se nós assim fizermos, nós vamos ter vitória. Agora, se nós, irmãos, formos aquele crente que não analisamos nada, como vemos, né? Pessoas na igreja, irmãos, desapercebidas, distraídas durante o culto, durante a ministração da palavra, durante a ministração do louvor. Ele não tem entendimento, ele não sabe a santidade que há nisso, né? A gente vê nos cultos aí, principalmente no final de semana, que tem mais pessoas na igreja, né? Eu até estava pensando, se o médico de rim soubesse como que a igreja funciona, ele receitaria a igreja para quem tem pedra no rim, que é o lugar que mais dá sede e vontade no banheiro, é a igreja, né? O médico do rim receitaria a igreja para a pessoa. É o lugar que mais dá sede e vontade no banheiro. Isso é falta de ética, a pessoa não conhece a Deus, né? Não tem, não sabe o que significa a palavra culto. Não glorifica a Deus, não bate palmas, não adora, está longe de Deus, nem sabe quem é Deus. Não hoje, mas nós vamos aprender no período da lei como Deus é detalhista. Não existe nenhum ser
detalhista como Deus. Não existe. Deus, Ele é detalhista em cada coisa, em cada cor, em cada atitude, em tudo. Ele é um Deus detalhista. É um Deus observador, um Deus que vê tudo. Quando Ezequiel viu os querubins na presença de Deus, os querubins tinham asas em todo o seu corpo. Eles tinham olhos em todo o seu corpo. Eles tinham asas. E embaixo das suas asas eram cheios de olhos. Irmãos, eu li isso lá em Ezequiel 10, 11, Ezequiel capítulo 1. Eles eram cheios de olhos em todo o corpo. Por quê? Porque Deus vê cada detalhe. Deus vê cada detalhe, irmãos. O homem pensa que vai passar batido, que Deus não está vendo. Aí o pastor fala, como esses dias o pastor teve que dar uma repreensão dura aqui na igreja. O pastor está na cara. O pastor fala da irada, mas não é, irmãos. O próprio Jesus, o amor em pessoa, pegou um rei e bateu em pessoas dentro do templo. O amor em pessoa, que Jesus é o amor personificado de Deus. Então, irmãos, as pessoas não têm reverência, né? Infelizmente a gente está falando para os que têm, os que não têm não estão. Mas que nós, irmãos, que aqui estamos, não venhamos a ser dessa maneira, tá? O culto de terça-feira, sempre antes de entrar na palavra, a gente tem que dar tem um culto também de doutrina, de ensinamento. Não sejamos semelhantes, irmãos, né, a tais pessoas que assim agem porque não conhecem o que é servir a Deus. A reverência a Deus deve ser. Amém, irmãos? Nós estávamos estudando sobre a festa, do tabernáculo. Nós paramos, né, lá no céu, lá na mesa. Amém? É onde a nossa fé, a nossa esperança deve estar. Jesus, irmãos, não é hábito, não é costume. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Hoje, durante o dia, enquanto eu dormia, ainda comentei, tive dois sonhos a respeito da volta de Jesus. Jesus realmente está perto. Ele está nos avisando porque Ele não quer nos pegar desapercebidos. Ele não quer. Vi ali nesse sonho, nessa visão, até a preparação já, o anticristo preparando o lugar para levar aqueles que não tinham a marca para tirá-los do leito que tinham. Isso é muito profundo, irmãos. Jesus está voltando, né? E vai chegar um tempo em que o homem vai ser obrigado a decidir entre Jesus e o diabo. Hoje ninguém tem religião. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo, naquele dia não. Quando Jesus vier, não vai ter eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou isso não. Se você disser eu amo Jesus, você vai ser obrigado a provar que ama Ele com a sua vida. Se você disser eu não amo Jesus, você vai ter que amar a besta e adorá-la. Porque quando aparecer a sua imagem na televisão ou em qualquer lugar, em qualquer convocação pública, você não aparecer, e vai ser assim. Você não aparecer reverenciando a besta, reverenciando o seu nome ou o seu número, você vai ser punido com a morte. Não vai ter esse negócio de você ficar no bar a hora que quer, aonde quer, na hora que quer, não. No tempo de Jesus vier, não. Ali vai ser tudo bem organizadinho. Ou você é, ou você não é. Se você ama Jesus, naquele dia você vai ter que provar com a sua vida que ama Jesus.
e vai morrer por isso. Alguns vão sobreviver. É o que nós vamos ver se der tempo hoje, que vai, alguns que, diz a visão de Daniel, bem-aventurado aquele que chega, e santo aquele que chega a 1335 dias, é um período de dias aí que alguns vão escapar, mas bem poucos vão escapar. Então hoje, irmãos, está tão simples, tão fácil, e nós estamos brincando com Deus. Estamos no culto, não estamos prestando atenção no culto, estamos prestando atenção lá longe, nosso pensamento lá longe, e a trombeta vai soar, amém? Em breve ela vai soar. Bem-aventurado aquele que ouvir o som da trombeta. Salmo 118, nós paramos. Salmo 118, irmãos, nós paramos na festa do tabernáculo. O autor, melhor dizendo, do Salmo 118, ele é desconhecido. É um autor desconhecido. Esse salmo, ele não é do tempo de Davi. Esse salmo ele vem lá do tempo de Moisés. Não se sabe se Moisés, o autor é anônimo, mas é bem provável que seja ali de alguns deles. Então, na festa do tabernáculo, irmãos, era cantado esse salmo aqui. Nós vamos ver até o verso 4. Depois o 15 e 16. Amém? Quem achou diz amém? Vou ler, irmãos depois. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Amém. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Verso 15, os irmãos leram 16. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor pastoreia-os. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor pastoreia. Amém, Deus. Bendito seja Deus. Então, irmãos, esse salmo, ele era cantado durante o período da festa dos tabernáculos. E aqui nós podemos ver, estudando lá, ver a igreja chegando no céu, sentada à mesa, cada um levando o seu fruto ali. E aqui, já no princípio, certamente, isso aqui foi o Espírito Santo que citou, para quem escreveu esse salmo, nós podemos ver lá na glória, os anjos do Senhor também dizendo, quando adentrar, porque vai adentrar, a noiva, o casamento, nós vamos falar sobre coisas, escatologia bíblica. Os anjos, ao entrar, alguém de Israel, porque lá vai ser assim, a casa de Israel, a casa de Arão e a igreja, que são servos do Senhor, citados aqui. Amém, irmãos? Os que temem ao Senhor, melhor dizendo. Então aqui, provavelmente quando adentrar na mesa, que nós estávamos, vamos dar continuidade que estávamos, os anjos, como está lá no Salmo 24 também, ao chegar Jesus no céu, essas coisas certamente serão ditas, irmãos. Serão ditas certamente, porque o Salmo 24 é uma profecia, e quando chegar a igreja lá, segundo os estudiosos da palavra de Deus, com base na escatologia bíblica, diz que vai ser dito aquele salmo na entrada. Isso com base, irmãos,
em estudos feitos aqui no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele é o quê? Sombra do quê? De coisas futuras. O que já está acontecendo e coisas que ainda hão de acontecer. Ou seja, lá no céu. Então dá para nós termos uma noção, examinando isso que eu quero que os irmãos entendam. Examinando o Antigo Testamento pelo Espírito Santo de Deus e vendo ele como sombra das coisas futuras, nós vamos entender melhor o que é o céu. Nós só não vamos poder ver, porque Paulo, irmãos, era estudioso da palavra de Deus. Paulo, João, Pedro, eles não tinham o Novo Testamento. Foi eles que escreveram. Eles só tinham o Antigo Testamento, a Torá, a lei. Então eles viam o céu por isso aqui. Né? Eles conheciam as coisas futuras por isso aqui, olhando o Velho Testamento. E ele me ensinou para nós com base nisso. O Espírito Santo ia revelando com base na palavra, porque o Espírito Santo ele não sai fora da palavra. Ele não sai fora. Ele não anulou o Antigo Testamento. Jesus disse: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. O irmão que tem desejo, irmão, de saber como é mais ou menos o céu, né? Como é mais ou menos, porque Paulo ouvia essas coisas, meditava, se alegrava, se exultava e deu a sua vida, irmãos, por amor a Cristo, com base no Antigo Testamento, lendo essas coisas aqui e sendo revelado pelo Espírito e naquilo que Jesus revelou para ele pessoalmente. Paulo conhecia essas coisas e já se alegrava. Aí um dia Paulo apanhou tanto que certamente morreu, né? E está lá em 2 Coríntios 12, ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o céu onde está Deus. E ele disse que ouviu coisas, né? Ele já tinha base mais ou menos nessas coisas aqui, ele se alegrava. Mas ele disse que ouviu coisas que ao homem não é lícito falar, né? Não é lícito falar. Moisés, irmãos, do que ele viu lá em visão, e mandou os homens desenharem, fazerem as madeiras, os desenhos, tudo. O próprio Deus disse para Moisés assim: olha, Deus escolheu por nome as pessoas que iriam fazer assim. Deus escolheu por nome e deu o dom somente naquele dia, somente naquele tempo, para ele fazer os perfumes, os desenhos, as cortinas. Então eram coisas, irmãos, impressionantes de se ver, né? E eles, os Paulo, os apóstolos, sabendo dessas coisas, eles imaginavam como era o céu. E nós, analisando, não existe coisa melhor, irmão, do que você pegar e analisar essas coisas na Bíblia. Você vai entrar na presença de Deus. Existe alguém que não lê o Antigo Testamento, lê só o Novo, não procura analisar, porque isso aqui é necessário uma análise em espírito para você ver e entender. Então, irmãos, essas palavras, esse salmo, um exemplo, né, que eles dizem, que lá no céu vai ser dito essas palavras: diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Então, quando os santos adentrarem e sentarem à mesa, todos eles vão dizer num coro essas coisas, né? Vai haver coisas diferentes? Vai. Mas para os irmãos terem uma ideia, nós vamos chegar lá depois. Vai ser cantado 2 cânticos, um conhecido na terra e um conhecido nos céus: o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então essas coisas não são palavras de não são coisas da nossa cabeça, não são coisas com base na Bíblia. Isso será
cantado lá no Senhor. Então, quando os santos adentrarem, né, que eles faziam assim na festa das solenidades, né, eles se reuniam e diziam essas palavras: diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Os irmãos podem imaginar os judeus que estarão na mesa, os hebreus, israelitas que estarão na mesa, porque não vão ser todos, né? Israel não vai estar todos lá nesse dia, né? Nesse dia. E aí vai estar os da casa de Arão. Quem são os da casa de Arão? Os levitas estarão lá, né? Quem é levita? Moisés é um levita, Miriam, uma levita, e certamente estarão lá. Então vai ser dito para eles: e quem mais? Os que temem o Senhor. Então todos, irmãos, vão entoar uma só voz essas palavras, e outras ainda mais que nós não conhecemos, palavras que não foi revelada ao homem. Mas o que nós queremos dizer é para nós termos, irmãos, uma ideia de como vai ser gostoso, de como vai ser maravilhoso, né? A gente ouve também certos absurdos aí, que lá no céu não existe cor diferente, todos cantam uma só nota. Se na terra não se canta uma só nota, imagina no céu, né? Céu é coisa maravilhosa. Então, irmãos, como estávamos falando, vai, né? Assim dizem, dirão isso todos os santos juntos: a benignidade do Senhor é para sempre, né? O que eles diriam, então simbolicamente nós também iremos dizer. E aí se assentará na mesa por 7 anos. 7 anos. Cada um levará o seu fruto, que são os 9 frutos que estão lá em Gálatas 5:22. Alguém pode dizer: mas lá não tem ganhar alma. Qual é o primeiro deles? O amor. Você só ganha alma se você tiver amor. Todos os demais frutos que o homem tiver, oração, tudo depende daqueles 9 ali. Amém? É como se fosse, vamos dizer assim, o ganhar almas é um bolo de uma daquelas frutas ali, do amor, do gozo, da paz. Todos os frutos que o homem produz dependem daqueles 9 ali. Amém, irmãos? Os 9 frutos do Espírito são aqueles ali. Somente com aqueles ali nós podemos produzir. Somente se tivermos pelo menos um daqueles 9 ali, né? Pelo menos um. E são frutos maravilhosos. E tendo um, você vai ter todos. Sabe por quê? Porque eles provêm do mesmo Espírito. Está bem claro ali, são frutos do Espírito, que são dados em Cristo. Somente relembrando, cada um vai dar a sua espécie de fruto. Ninguém é igual. Há quem tem o dom de orar, há quem tem o dom de louvar, há quem tem o dom de vários tipos de dons. Cada um deles é um fruto. Nós já temos estudado isso na lição passada. Quando se assentar na mesa, Jesus vai servir o quê? O líquido não precisa ninguém levar, né? O Guaraná já está lá, vamos dizer assim. O acompanhamento, que é o vinho, né? O vinho, que ele é extraído da própria videira. Amém? Que é Jesus. Jesus disse: eu nunca mais beberei do fruto da vide convosco. Então esse fruto maior, produzido por Cristo, ou seja, ali, o vinho, né? E nós levaremos os frutos. Esses frutos serão transformados certamente, né, como já vimos aqui, no alimento lá no céu. Porque na mesa vai haver alimentos na nova terra? Vai haver. Mas nesse tempo ainda a nova terra não está sendo habitada. Nós estamos estudando, irmãos, sobre isso, se chama escatologia bíblica, coisas, estudos do futuro, e é nisso que nós vamos adentrar. Então ainda não está lá, a nova terra não se colheu dela. Cada um vai levar. E na festa serão 7 anos de festa, como acontecia aqui. Eram 7 dias a festa dos tabernáculos, né? E
no último dia, todos se levantavam e cantavam um cântico dizendo: Hosana Rabá, e salvação ao Senhor. Eles cantavam, né? Por salvação do Senhor. Então, no último dia da festa, com base na palavra de Deus, a igreja vai se levantar e vai cantar Hosanas ao Senhor, vai cantar seu cântico. Amém, irmãos? E terminado, haverá o tempo agora, terminou-se a festa, com base aqui na palavra de Deus. Então o que vai acontecer, irmãos? Enquanto a igreja está em festa no céu, nós não estamos estudando, veja bem, alguém pode entender, pode pensar assim, mas nós estamos estudando sobre o fim dos tempos, estamos lá na lei, mas a lei é onde nós vemos essas coisas, entendemos elas melhor. Terminados os 7 anos da festa, nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 15, se não falha a memória, Jesus agora ele vai vir, descer, para fazer o que? A restauração de Israel. Vamos voltar lá em... Alguém está abrindo em Apocalipse 15? Vamos voltar lá em Levítico 16 para nós entender melhor. Levítico 16. Quantos bodes havia? Não vamos ler a palavra, não. Vamos ver se os irmãos estão aprendendo. Quantos bodes haviam lá que era para Arão entrar? Arão era o que, irmãos? Sumo sacerdote. A igreja está aprendendo de Deus. Porque nós estamos aqui, isso não é, vamos dizer assim, é um estudo bíblico mais para os irmãos terem um certo conhecimento. Arão, ele era o que? De Deus, irmão Macau. Sumo sacerdote. Irmãos, nós temos que aprender a palavra de Deus, tá? E se os irmãos estivessem numa aula de teologia, os irmãos teriam que dar nota, né? Alguém que pensa que teologia é pecado, mas só de falar teologia, alguém já pensa, já está falando de carne, de pecado. Ele nem sabe o significado da palavra, né? Mas, se você for aprender essas coisas, tem que aprender, o crente tem que aprender. Quem é Arão? Você tem irmão de Moisés? Somente? Arão não teve papel nenhum na história, foi apenas um homem ali. Deus disse assim para Moisés: você será Deus e Arão será a tua boca. Veja isso. Olha bem, Deus disse isso para Moisés: você será Deus e Arão será profeta lá no Egito. Você vai ser eu e Arão vai ser você. Arão teve um papel muito sério na história e o crente não sabe quem é Arão. Temos que aprender quem é. Amém, irmãos? Temos que conhecer. Então, o sumo sacerdote Arão, a única pessoa que podia entrar além do véu, a única pessoa era Arão, podia entrar além do véu. Para fazer esse sacrifício no qual nós já temos estudado, Arão tinha que levar o quê? 2 bodes. Um bode para expiação e um bode chamado bode emissário, né? O bode da expiação, que simboliza Jesus e a sua morte para aqueles que adentraram o céu pelo sangue. Pelo sangue. Agora aqui é uma questão que os irmãos têm que entender. Levítico 16, verso 8, 9 e 10. Vamos ver? E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Esse bode, irmãos, ele era sacrificado, ele era degolado dentro do altar. Entenda bem que nós vamos falar no Apocalipse 15. Esse bode, ele era degolado dentro do altar. Lá no céu existe um tabernáculo que tomou o lugar da tenda.
esse bode, ele era degolado, o seu sangue era espargido 7 vezes dentro do tabernáculo. Então o que acontecia? Esse sangue caía pelo altar, respingava na roupa do sacerdote. Isso é para os irmãos terem uma ideia lá do futuro, os irmãos vão ver. Lá em Apocalipse 19, o sacerdote está saindo do templo. Quem conhece a leitura sabe. São coisas maravilhosas. Então, irmãos, o sacerdote, ele entrava com esse bode, sacrificava esse bode, o sumo sacerdote, espargia o seu sangue. E ao espargir esse sangue, certamente o sangue do bode ficava nele. Esse outro bode, o bode chamado emissário, esse bode era para, o primeiro bode era para expiação do pecado. E por que um outro bode, o emissário? No qual se colocava a mão sobre a cabeça desse segundo bode, chamado bode emissário, e como se o pecado do povo de Israel ficasse no bode. E aí o que fazer? Uma pessoa escolhida levava esse bode até o deserto, e esse bode saía para o deserto com a culpa do povo. Amém? Sobre si. Terminaram-se os 7 anos do céu. Agora Jesus entra no santuário, no tabernáculo no céu. Os irmãos vão ler, não sei se vai dar para a gente ver. Só para nós ter uma ideia aqui depois do que nós vamos lermos. O verso 17 de Levítico 16, só para os irmãos lembrar quando nós lermos lá. O verso 17 de Levítico 16 diz assim: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia, assim para a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Si mesmo, Jesus não tinha culpa, mas fez por si mesmo, ofereceu por si mesmo, e ele levou a sua casa, que está com ele no céu, a igreja. E agora pela casa de Israel, simbolicamente falando, viu, irmãos, para os irmãos entenderem. Então, terminada a festa no céu, enquanto aqui na terra está acontecendo um período chamado de grande tribulação. Grande tribulação será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, segundo a palavra de Deus. Melhor entendendo isso lá em Daniel 9, mas nós não vamos entrar lá. São 2 períodos de 42 meses, a Bíblia chama de 42 meses, ou 1260 dias, irmãos vão ver isso aí. E é a mesma coisa, 3 anos e meio, porque um mês dos judeus é 30 dias, né? O seu ano é 360 dias, não é igual ao nosso. 365, deles é 360. Então tudo se baseia neles, amém? Então, irmãos, agora Jesus já fez a expiação pela igreja como bode, o bode da expiação. Já foi consumado. Agora, lá em Deuteronômio capítulo 15, acontece um período que vai acontecer para Israel. Deuteronômio capítulo 15. Terminou a festa no céu com a igreja. Deuteronômio 15, no verso 1 ao 4. Jesus viveu essas coisas e ainda vai vivê-las. Jesus cumpriu a lei que ninguém conseguiu cumprir até hoje, e está cumprindo os mandamentos do Senhor que foram dados a Moisés. Amém? Deuteronômio 15, verso 1 ao 4, eu vou ler uns irmãos, é o seguinte:
Ao fim dos 7 anos farás remissão. Do estranho a exigirás. Dá para os irmãos entender? Mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará. Não haja prova, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará para possuir. Amém, meu Deus. Então agora, irmãos, chegou o ano da remissão para Israel. Quando Jesus descer, ele vai exigir. Isso aqui parece que é meio ativo, né? Mas para quem gosta da escatologia bíblica, do futuro, coisas futuras, que é o que nós temos que aprender e ver para nós vivermos. É isso que vai acontecer. Então, irmãos, Jesus vai descer. Quando a Bíblia diz no verso 3, do estranho você vai exigir, mas dos teus irmãos você não vai exigir, você vai quitar a conta. O primeiro bode já foi feito pela igreja, foi feito por aqueles que creem no sangue de Jesus Cristo. Mas Israel será salvo. Eles não aceitaram primeiramente o sacrifício de Cristo, o primeiro bode. Eles não aceitaram. Só que ninguém é salvo a não ser por Jesus Cristo. Ninguém é salvo, nenhuma pessoa, seja ele judeu ou gentil, ele não é salvo a não ser por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, terminada a festa nos céus, o que vai acontecer? Lá em Apocalipse, no verso 6, capítulo 6, melhor dizendo, verso 9. Veja bem. Apocalipse, capítulo 6, no verso 9. Aqui foi aberto o 5º selo. Vai decorrendo a história do Apocalipse. Aberto o 5º selo, irmãos, João viu um período ali. Analisando aqui a palavra de Deus, é um período pertinho de soar, de abrir o 6º selo. Quando abriu o 6º selo, no verso 12, a seguir de Apocalipse 6. Quando abriu o 6º selo, aqui está falando de quando Jesus descer. No 6º selo, simbolicamente, viu, irmãos? Está falando de quando Jesus descer. No 5º selo, Jesus está prestes a descer. No 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, não por amor de Jesus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, antes de Jesus entrar no tabernáculo pelos judeus, né? Que aí ele vai sair, né? Já simbolicamente o bode ele sai, ele vai sair para o deserto, mas ele vai sair, depois nós vamos ver isso. Essas almas que estão debaixo do altar, quem são essas almas? Essas almas são as almas de todos os judeus, irmãos, que morreram até o dia de Jesus. Todos os judeus, aqueles 6 milhões que Hitler matou, e muitos, esses aqui já estão debaixo do altar clamando. Para os irmãos terem uma ideia, falando, depois que nós temos que conhecer o Antigo Testamento,
O tabernáculo ficava assim, apenas. No caso do céu, o tabernáculo, o templo. Existia o tabernáculo, existia assim um véu, uma cortina muito grande. Imagina lá no céu, né? Imaginem lá, não começa a imaginar o daqui não. Então existe o tabernáculo lá no céu. Atrás dessas cortinas está Deus. Aqui na terra estava o propiciatório, a tampa da arca onde Deus descia, mas lá no céu está o próprio Deus, amém? É a habitação de Deus nesse tabernáculo, nesse lugar onde só os sacerdotes podem entrar, e ele já entrou, está lá dentro, amém? Então, irmãos, somos sacerdotes para os irmãos, estão vendo até o céu? Fora da cortina do céu, lá no céu, o tabernáculo de Deus, existe um altar, que é onde as orações dos santos estão sendo colocadas. E isso fica fora da cortina, porque Moisés desenhou conforme ele viu. Isso fica fora da cortina. Então existe lá no céu o tabernáculo, a cortina, e fora existe um altar. Existia no tabernáculo da terra um altar, e embaixo desse altar, embaixo, existia o pátio, aonde ficava toda a congregação de Israel. Quem está debaixo do altar no céu que nós vemos? E vim debaixo do altar. Não é debaixo igual. Há muitos que pensam que é aqui debaixo do culto, né? Por exemplo. Não é assim. Aqui está o altar lá no céu. O altar tem 4 pontos. O altar fica queimando direto. Não podia faltar todos para o altar. Fica queimando direto. Então, irmãos, embaixo do altar estão as almas dos judeus. Embaixo quer dizer em um pátio abaixo, em um lugar abaixo. Estão essas almas de Apocalipse 6:9, clamando pelo Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O que vai se abrir depois, a decorrência do sexto selo, e nós não vamos entrar aí. Aí lá em Apocalipse capítulo 15, né? Apocalipse capítulo 15, para os irmãos entendendo. Nesse período de Apocalipse 6 ao 15, irmãos, vai sendo desenrolada a história aqui na terra, enquanto lá no céu está acontecendo essas coisas. Aqui na terra estão acontecendo outras coisas. Existe um período lá em Daniel capítulo 12, verso 12, está escrito assim: que bem-aventurado e santo é aquele que chega a 1335 dias. São 75 dias, ainda bem, são 75 dias a mais de 1260 dias, que são 3 anos e meio. É um tanto complicado. Se o irmão não gostar, não vai entender. Não tem que gostar para entender, porque senão, né, tem que se interessar pelas coisas de Deus. Amém? Então, irmãos, existe um período. Apocalipse 15, verso 1 a 8. Então, aqui agora Jesus entrou dentro do tabernáculo, né? O bode expiatório já foi oferecido. Já foi oferecido. Então, Jesus adentra, agora ele vai descer depois para Israel. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Esses aqui são os mártires, que serão mortos pela besta, né? Tanto é que vai falar aqui. Esses aqui, irmãos, são as pessoas que vão morrer durante o período da grande tribulação. Eles vão ser levados e vão ser colocados também juntamente com esses judeus que lá estão embaixo do altar, esse lugar chamado, aliás, visto como um mar de vidro, né? É um lugar lá no céu onde estão as almas desses santos. Não tem como descrever esse desenho, né?
era como um mar de vidro, onde eles estão, é um lugar muito lindo. E essas almas estão lá. E vivam como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Não é que saíram vitoriosos porque saiu vivo, não. Esses morreram. E da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome que estava junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés. Olha bem, 2 cânticos. Um de Moisés e um de Jesus, do povo. O de Moisés são os judeus que irão cantar. Simboliza a lei, simboliza Israel. E o de Jesus simboliza aqueles que serão martirizados, né? Mortos pela besta. Esses morreram pelo nome de Jesus. Os demais morreram pela palavra de Deus, né? Não é isso? E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá o Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui eles estão cantando porque eles vão descer. Isso aí nós vamos ver depois lá em Apocalipse 20. Eles vão descer juntamente com Cristo. Então eles sabem que as nações serão julgadas. Agora não sei, a Bíblia não afirma, mas afirma que foi dito a eles uma veste branca e dito para aguardar até que se completasse o número. Agora completou. Amém? E foi dado a eles saber que completou. Então eles sabem que agora a justiça vai acontecer. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está embolando muito? Se tiver, quem tiver alguma dúvida depois, né? Esclareça para não ficar, para ficar claro no seu coração como serão as coisas, né? Verso 4, o juízo das nações. Verso 5, e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. Olha que maravilha. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente e cingido com cinto de ouro pelos peitos. Eles saíram como sacerdote, porque para entrar lá teria que ser vestido dessa forma. Sacerdote, não sumo sacerdote. Saíram do templo como sacerdotes, vestido, trajado como sacerdotes lá no céu, com as taças de Deus para derramar sobre a terra. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmão? Esses são anjos, tá? Que são, vamos dizer assim, sacerdotes lá do templo de Deus lá em cima. E vão sair com isso, com a veste de sacerdote. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. Os irmãos estão lembrados que ninguém podia entrar no templo, né? Quando Arão entrasse e oferecesse ali, mais para frente os irmãos vão ver. Então, irmãos, agora Jesus sai do templo. Jesus agora sai como um bode, ele sai no deserto, ele sai lá em Apocalipse 19. Jesus sai dessa maneira. Mas enquanto Jesus sai do templo para cumprir o ano da remissão com Israel, vai soar aqui na terra para o povo judeu a 7ª trombeta. Nós vamos ver aqui, deixa eu ver onde eu marquei. Números 10 e 9, lembra que faltou uma trombeta, no dia que nós estudamos sobre a trombeta, número 10 e 9? Números 10 e 9, faltou uma trombeta. Gostaria de terminar essa parte hoje, nós entrarmos outras coisas, mas o tempo. Números capítulo 10 e o verso 9, a trombeta que faltou, a trombeta que vai soar para Israel, a 7ª trombeta. Quem achou diz amém? E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocarei as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos.
Vocês não estão entendendo? Quando soar essa sétima trombeta, haverá lembrança do povo de Deus. Será soada agora pelo anjo do Senhor. Amém? Isso para Israel. Essas profecias estão também em Isaías capítulo 27, 13. Vamos ler lá para os irmãos entender. Isaías capítulo 27, verso 13. É quando Jesus descer para implantar o milênio. Nós não vamos entrar na dispensação do milênio. Irmãos, é um tanto confuso, mas quem gosta da palavra vai entender. Isaías 27, 13. Amém? E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Vocês não estão entendendo? Os judeus irão ouvir essa trombeta. E ali, irmãos, o Senhor vai recolher todos os judeus que estarão dispersos, vão ser levados, eu não sei de que maneira, eu não sei se vai se cumprir aqui aquela palavra de Jesus que os anjos vão sair e recolher, né? Eu creio que sim. Vai recolher os judeus de toda a terra, inclusive os 144 mil que estarão dispersos por todo o mundo pregando a palavra. Eles foram vistos com Jesus no monte, né? Eles vão ser trazidos, não sei de que maneira, Jesus sabe, isso não convém a nós, mas eles vão ser trazidos em um momento, quando soar essa trombeta, todos os judeus vão ser trazidos para Israel, para Jerusalém. Quando soar essa trombeta, todos os judeus da terra vão ser trazidos. Zacarias também, capítulo 9, 14, fala dessa trombeta. Só para os irmãos terem uma ideia, para nós não ficar como que falando coisas do pensamento, né? Não, a irmã Daniel imaginou, está falando, não. Nós temos que falar a palavra de Deus. Zacarias capítulo 9, verso 14. Diz assim: e o Senhor será visto sobre eles. Olha bem, aqui quando Jesus desceu. E o Senhor será visto sobre eles, as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Eu não sei que jeito vai ser esse redemoinho, pode ser ele que vai recolher. As flechas do Senhor é que vão destruir as nações. Então Jesus vai descer. A palavra de Deus diz lá em Daniel, capítulo 12, vamos lá. Daniel capítulo 12. Se não der para nós terminar hoje, nós terminamos na próxima. Aí os irmãos vão lendo em casa para entender melhor. Daniel capítulo 12, verso 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Irmãos, para os irmãos entenderem melhor, eu vou dar uma explicadinha aqui. O anticristo, há irmãos que já sabem disso, mas os irmãos que não sabem. Quando Jesus vier, vai acontecer uma coisa, já que estamos entrando no assunto, vamos entrar mais profundo. Quando Jesus vier, o anticristo reinar na terra desse. Hoje, no lugar que era o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, existe ali uma mesquita chamada Mesquita de Omar. Essa mesquita é do Islã. Os islãs não se dão com os judeus, né? O islamismo e o judaísmo é uma coisa totalmente oposta. Eles não se podem nem se cruzar. E lá no lugar do templo existe essa mesquita. E Deus diz que o templo vai ser feito lá. Então, irmãos, a besta, segundo os estudiosos da palavra de Deus, vai ser um ser tão sábio que ele vai conseguir fazer a paz entre o Islã e o judaísmo.
ele vai conseguir fazer união entre essas duas religiões que são totalmente opostas. A besta, com sua sabedoria, irmãos, ela vai conseguir unir a maioria dos povos, inclusive esses dois. E após unir esses povos, ela vai governar eles. Vai vir para Israel como anticristo a besta. Ela vai levantar um homem em Israel chamado anticristo, ou contra Cristo, que diz lá em Tessalonicenses que ele vai querer ser Deus, parecer Deus. Deus para nós é Jesus. Ele vai vir como Jesus, como Messias. A besta, ela vai atuar na Europa, dá-nos a entender a palavra de Deus. E ela vai levantar esse falso profeta. É um outro homem, uma outra pessoa, não é a mesma. A besta é uma pessoa, o falso profeta é outra. A besta, ela vai conseguir unir todas as demais religiões da terra em uma só, que é a grande Babilônia. O falso profeta, ele vai unir os que esperam o Messias, que é o Islã e o judaísmo. O falso profeta vai atuar ali, e ele vai, com suas profecias, o seu poder, ele vai vir como Messias e unir esses dois povos. Os irmãos estão entendendo? Na metade da semana de Daniel 9, que são os 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou 1260 dias, ele vai romper esse pacto. Por quê? Ele vai levar, o diabo é tão ignorante, que ele não vai aceitar que só os judeus não adorem ele, e os islamitas. As demais nações já estão prostradas ante a besta. Mas lá eles não estão aceitando ele porque acham que ele é o Messias. Nos 3 anos e meio da grande tribulação, que são 7 anos, ele vai levar uma imagem da besta lá no templo, lá em Jerusalém, e vai exigir que os islamitas e judeus adorem ele, a besta, a imagem da besta. E eles não vão adorar. Aí vai acontecer, vai se cumprir a profecia de Daniel 12 e 11. Que aí ele vai romper esse pacto. Ele vai romper. Os judeus estão achando que é coisa séria, estão adorando Deus. Mas quando se levar uma imagem, vai romper a aliança entre os judeus e o anticristo. Vai se romper essa aliança. Daí, irmãos, até o fim dos dias, ou melhor dizendo, desse tempo ainda falta 1260 dias. Mas em Daniel 12 e 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290, 30 dias. Um espaço de 30 dias, aí, que nós vamos ver isso depois, que não vai dar tempo hoje. E no verso 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. São 75 dias a mais dos 7 anos. São 7 anos, são 7 semanas de ano. Daniel capítulo 9. Não vai passar um dia a mais desse período. O que passar desse período é o que nós vamos ver aqui, Deus permitindo no próximo estudo, que é quando Jesus sair do templo, do tabernáculo no céu, quando soar a trombeta e ele descer. Haverá ainda um tempo, irmãos, um espaço de 75 dias aí. Gostaria de concluir, mas nós vamos concluir, senão na próxima, senão os irmãos não vão entender. Amém? Dá para guardar na mente até a próxima? Dá, Vai segurando aí que os irmãos vão entender. Amém? Não podemos passar o horário que trabalhamos, mas os irmãos se levantam cedo e vamos respeitar o horário. Amém? Que Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus.